E já de volta, esse é o seu programa Vida e Saúde. Gente, eu vou dizer para você, nós estamos aqui fazendo o programa, estamos ao vivo, né? E tem uma chuvinha aparecendo aí pro Brasil fora, refrescando, tornando a terra mais fértil. Então não se assuste assim, que você, olha, será que está chovendo lá em Valinhos, nos estúdios da TV? Está chovendo sim, tem uns barulhinhos no céu, sem se preocupar. Mas assim, então não se assuste desses barulhinhos que você está ouvindo aí ao vivo no programa Vida e Saúde, que é o telhadinho aí, a chuvinha e alguns relâmpagos. Então não se assuste, viu? Mas continue conosco. Esse é o seu programa Vida e Saúde, falando sobre tuberculose, recebendo uma das maiores autoridades desse planeta sobre do assunto, a doutora Fátima Marciano. Ela é pediatra, pneumologista infantil, especialista em tuberculose infantil, professora da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas. Doutora, a senhora é especialista em tuberculose infantil. Vamos falar assim, da criança. A criança, ela, popularmente, ela pega a tuberculose, ela transmite tuberculose, ela vai na creche, ela vai na escolinha, ela leva para os outros companheiros, para os coleguinhas de classe, enfim, vamos falar um pouquinho da tuberculose infantil, doutora. A criança pega a tuberculose. Até vamos pensar assim, a criança pega a tuberculose mais rápido que o adulto, porque a imunidade da criança é muito menor do que a do adulto. Informação, né? Então a chance de um recém-nascido pegar tuberculose, quando a mãe ou o pai estão com tuberculose, é muito maior do que uma criança de 4 anos. Mas uma criança de 8, uma criança de 12. Mas a criança é mais vulnerável pela imunidade mais baixa. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, até porque nós estamos no Brasil todo nos vendo, né? Claro. É que a criança não transmite a tuberculose porque ela não, primeiro, ela adoece com poucos bacilos. Ela é tão imunologicamente deficiente, fragilizada. A imunidade dela é baixa, que poucos bacilos já fazem ela adoecer. Então ela não tem muito bacilo dentro dela. E a criança não escarra. Veja uma criança pequena, por exemplo, ela tosse, engole e vomita às vezes, mas ela não sabe jogar para fora, então ela não joga o bacilo de dentro do pulmão. Nos novos manuais de tuberculose, né, do mundo todo, se considera que abaixo de 10 anos, uma criança não consegue transmitir a tuberculose pelo escarro, pela tosse. Então a gente não se preocupa com uma criança pequena que vai em creche, que vai em escolinha. Quando a gente descobre a tuberculose nela, eu acabo deixando ela 2, 3 semanas em casa, porque é o período que ela leva para melhorar muito. E aí ela come melhor, ela dorme melhor, a gente fica mais tranquilo com esses cuidados. Mas não porque ela vá transmitir. Se a mãe falar, eu não tenho com quem deixar, e a escolinha dela, a creche, cuida muito bem. Eu posso mandar? Pode mandar. Pode, então... Eu faço uma carta à creche dizendo, não se preocupem, a criança não transmite, ela já está em tratamento, ela não vai contaminar ninguém e nem durante o período que ela esteve com vocês aí, antes de tratar, ela transmitiu. Vocês não se assustem, a criança não transmite. Então essas informações é até importante, você que está nos acompanhando agora, você que trabalha em creche, ou tem seu filho na creche, enfim. Então fica tranquilo, a criança que tem, mas está se tratando, já foi isolado, não vai transmitir, então pode conviver, brincar, enfim. Doutora, assim, está lá, a criança ou está em casa, está na creche, enfim, na creche a gente sabe que não transmite, enfim. Mas em casa, por exemplo, a pessoa tem a tuberculose, a história desse avô. Esse avô, vamos lá pegar esse exemplo desse avô, adulto. Ele está lá, vai tomar uma água, ele não sabe que tem, e aí de repente assim o netinho está lá, vovô, dá um pouquinho da sua água, ele vai tomar do mesmo copinho. Passa? Não passa, porque o bacilo, ele está dentro do pulmão. Ele passaria se ele tossisse. Ou cantasse, ou falasse alto, e o bacilo saísse pelo ar, a criança respira o bacilo no ar. Agora, no copo que ele tomou, né, não tem bacilo, porque o bacilo não sobrevive na boca, na saliva. O bacilo não, ele morre. Então, mesmo que ele tivesse escarrado, e depois ele engoliu, o bacilo não fica em saliva, não transmite. Ô, doutora, a senhora citou num ou dois blocos anteriores que há um exame bater na pele. O que é? Você está falando do quê? Não, é um exame chamado Mantoux. Mantoux? É uma injeçãozinha que você faz em centros de saúde e serviços públicos, eles sabem fazer muito bem, né? Chamado porque Mantoux. Fazem muito. É o teste de Mantoux, né? Que é o PPD, é o teste de Mantoux. É uma injeção que você faz na pele, no braço direito. Uma injeção pequenininha? Uma injeção pequenininha que coloca, na verdade, um líquido que é um componente do bacilo da tuberculose. É um derivado proteico da bacilo da tuberculose. Aí, essa injeçãozinha na pele vai nos dar uma reação alérgica, que faz um carocinho. Aí, quando você volta 3 dias depois, que 3 dias depois você tem que voltar no mesmo laboratório, ele vai medir com uma régua o tamanho do carocinho.
Dependendo do tamanho, ele é positivo ou negativo. E aí a gente interpreta de acordo com a idade. Qualquer um pode pedir esse exame ou não? Não, eu posso chegar no posto... Você fala, olha, eu gostaria de fazer um exame de tuberculose para saber se eu estou contaminado, sem nenhum contato com pessoas que você saiba com tuberculose, não justifica. Não justifica. Porque quando você faz, se você fizer um segundo, a tendência do segundo é vir mais alto. Então a gente não deve gastar esse exame só para saber se eu tenho ao acaso. Entendi. Entendeu? Doutora, vamos a Valinhos aqui. Valinhos, a nossa amiga Tereza Brum Trento. Dona Tereza, um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar conosco. Dona Tereza, minha filha no começo do ano ficou com muita dor nas costas. Depois disso ela ficou internada e descobriram que ela estava com tuberculose pleural. E a sua sobrinha e o seu namorado também tem mantu positivo. Gostaria de saber se foi ela que passou para eles aí, doutora. Se for convívio, né? É a nossa amiga Tereza. Tereza, a sua pergunta é difícil. Mas é delicado responder isso para você. Porque a gente sabe que a tuberculose pleural não transmite, porque ela está na pleura, que é o revestimento de pulmão. Você só consegue transmitir a tuberculose do pulmão. Porque você tosse e joga o bacilo. Que está lá dentro. Que está dentro do pulmão, porque você sai do pulmão via respiratória. Aqui está no intestino, aqui está no fígado, aqui está no olho, aqui está na pleura. Não sai do corpo da gente o bacilo, ele está lá. Então, uma pessoa com TB pleural, com tuberculose pleural, não transmite. Né? Então, se pensar que a sua filha teve tuberculose pleural, nós vamos concluir que ela não passou para essas pessoas, esses sobrinhos. Primeira coisa. Mas quem passou para sua filha? Talvez a pessoa que passou para sua filha passou para esses dois também. Só que vocês não sabem quem é o comunicante, porque não foi achada essa pessoa. Mas vocês podem ter tido um contato com alguém com tuberculose propriamente dito, que passou para os três. A sua filha se comprometeu e acabou tendo uma tuberculose pleural. E esses dois sobrinhos? Eles se contaminaram, mas não adoeceram. Dependendo do grau, do resultado do teste de Mantoux, trata seus sobrinhos ou não. Isso depende do resultado, do valor do resultado, né? Então, a mesma pessoa que passou para sua filha pode ter passado. A sua filha com tuberculose pleural não passou. Isto é certo. A não ser que ela teve também tuberculose pulmonar. Mas se não, não passa. Doutora, vamos lá para o Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Quem representa a cidade é Maria Amália Aires Hemming. Dona Maria Amália, um beijo no seu coração. Muito obrigado por estar conosco, viu? Meu neto tem tuberculose nos ossinhos da coluna, diz ela. Ele perdeu 5 vértebras e ele tem 8 parafusos, pinos e placas. Ele tem 6 anos. Hoje ele está melhor. Gostaria de saber se ele vai melhorar ainda mais, pois ele sente dores e o médico recomendou que tirássemos os parafusos. O que podemos fazer? Primeira coisa, querida, é se o médico recomendou, ele está acompanhando, enfim, seguir a orientação do médico. Mas então, essa é a primeira recomendação. E agora está aqui um especialista que vai dar outras recomendações. Olha, ele é muito pequenininho, com 6 anos, e infelizmente a tuberculose dele se alojou nas vértebras, que é a tuberculose óssea vertebral. Ela vai sair ou não? O tratamento, o tratamento da tuberculose, ela vai curar a doença, mas dependendo de quanto esses ossos se comprometeram, eles se fragilizaram. Então, às vezes, fica a placa e os pinos para sustentar a coluna. Depois de um tempo, como a tuberculose destrói o osso, quando você trata, o osso volta a se reconstruir. Pode ser que, se o médico avaliou que há a possibilidade de tirar a placa, boa notícia. É porque provavelmente na ressonância que ele deve ter feito, nos exames ósseos, deve ter reconstruído, porque quando a gente tem tuberculose no osso, e na coluna principalmente, ela destrói o osso, aí quando você começa a tratar, o osso vai se reconstruindo. Que maravilha, né? Então, se ele já está achando que dá para tirar as placas, é porque houve reconstrução. As dores são consequências e sequelas. A tendência é que ele tenha um crescimento adequado, mas é uma tuberculose grave, e que quando diagnosticada, tem que ser rapidamente diagnosticada, e é difícil, porque às vezes é uma dor nas costas, né? Tem que tratar para que ele chegue à recuperação total, com dor, com alguma coisa, mas que isso com o tempo tende a melhorar. Então agora o médico está avaliando muito bem essa possibilidade, mas segurar essa coluna foi uma ideia no começo.
Então, tá vendo, dona Maria Malena? Uma boa notícia, uma boa notícia. Parabéns por essa vitória. Eu tenho certeza que a senhora ainda vai participar de um outro programa. Vai mandar uma foto do seu netinho lindo, saudável, maravilhoso para a gente ver, viu? Que Deus abençoe. E não descuide o tratamento, né? Porque está melhorando agora, continue o tratamento, viu? Vamos ao Povo Pergunta? Temos mais perguntas aqui desse santo povo maravilhoso de Deus nas ruas. Vamos lá, Povo Pergunta. Olá, meu nome é Josimara. O que são bactérias resistentes? O que são bactérias resistentes, é isso? Olha, eu acho que ela está se referindo à tuberculose mesmo, porque claro. vocês perguntaram sobre isso, não é? Então, o bacilo, que é a bactéria da tuberculose, é o Mycobacterium tuberculose. E são 4 antibióticos hoje de escolha para tratar. É o etambutol, a rifampicina, a isoniazida e a pirazinamida. E em criança, os remédios, os antibióticos. Nada de comprar automedicação. Não vende. Ok. O remédio para tuberculose não vende, você só consegue com esse carimbo de um especialista, confirmando que você tem e você vai tirar no serviço público gratuito. Ok, tá vendo? Ninguém conseguiria comprar, então não tem perigo. Então, ótimo. Então ninguém compra por conta. Mas esses 4 remédios, em criança não entra o etambutol, são só 3, eles são usados para o tratamento da tuberculose. O tratamento clássico da tuberculose, considerando que a bactéria é sensível a esses antibióticos. Quando ela perguntou para mim, e o que é resistente? É que, às vezes, alguns bacilos são resistentes a um ou a outro antibiótico. E aí a pessoa, adulto, por exemplo, vai fazer o exame do escarro no 2º mês. Continua bacilo lá dentro. Vai fazer no 4º mês. Continua bacilo. Você percebe que ela não está tratando adequadamente. Então, como o exame dela já estava sendo feito desde o começo, você já conseguiu saber se aqueles antibióticos estão sensíveis. Então, alguns bacilos são resistentes. Qual é o grande medo que a gente tem de tuberculose hoje? São os bacilos multiresistentes, resistentes a quais antibióticos existem. Então, se isso acontecer um dia, do mesmo jeito que se morria de tuberculose de monte, nós vamos morrer de monte de multiresistente. Então, por isso que uma pessoa que tem tuberculose tem que tratar direitinho e ir até o fim. Muitos adultos começam a tratar, ficam bom em 2 meses e abandonam o tratamento. O que não acontece em pediatria, porque quando eu descubro tuberculose numa criança, a mãe é meu guarda. A mãe protege o filho de todas as formas. Como uma loba, ela vai até o final, ela um pouquinho mais. Ela não erra, ela não esquece, ela acorda às 5 da manhã, ela faz tudo, mas ela não falha um dia em 6 meses. Agora você pega um adulto. Né, mãe é mãe, né? O adulto fala, já estou bom, não tenho mais nenhuma tosse, que é lógico, um mês depois não tem nada mais. Ele quer parar. Porém, alguns param. Aqueles bacilos vêm com uma força tudo que o bacilo total. Quer. Ele vem com tudo. Quando ele vem com tudo, ele está resistente ao que você usou. Ô, doutora, a gente viu ali, entendemos que o bacilo, enfim, é mais comum no pulmão, etc., vias aéreas, ele entra pela via aérea, mas ele pode estar no rim, no fígado, no intestino, no cérebro, enfim. Ele vai lesionar, esse é o verbo? Lesionar esse órgão e a pessoa Ele vai até destruir esse órgão se você não detectar. Aí você vai ter sintomas próprios, né? Aí você vai lá e trata a tuberculose em outro órgão. O remédio é o mesmo, mas às vezes a pessoa tem um outro sintoma que não é o respiratório. É que é muito comum o respiratório porque é a via de entrada. Ele já chega em pulmão, encontra um ambiente muito favorável, né? Agora, por exemplo, um ambiente favorável, pulmão é um ambiente favorável, porque tem oxigênio, ele fica lá dentro na boa. É tudo que ele quer. Né? Mas e a pessoa que fuma? A pessoa que fuma... Tinha pergunta nesse sentido, doutora. Tinha pergunta nesse sentido, né? Então, veja, se tem, a gente já responde para ele. Já vamos entrar no assunto, doutora. As pessoas que fumam aí, elas são mais suscetíveis a desenvolver mais rápido a tuberculose, não? São. Porque o cigarro destrói o pulmão. Claro. Destrói as fibras elásticas, destrói o pulmão. E se você tem um pulmão, vamos dizer, parcialmente destruído pelo seu cigarro, né? O que vai acontecer quando o bacilo da tuberculose entrar? Ele vai encontrar um pulmão muito sem defesa, muito machucado. Aí ele faz a festa também. E o álcool? Idem. Também? Porque o álcool, ele vai machucar muito o seu fígado. Aí eu preciso te dar um remédio que vai ser metabolizado pelo fígado, vai ser processado pelo fígado. O que acontece com o alcoólatra que tem tuberculose? Eu não consigo tratar ele. Eu dou o remédio, ele passa mal com o remédio. Eu tiro o remédio, ele morre de tuberculose. Então, se você é um alcoólatra, tem que parar de beber completamente para fazer o tratamento. E às vezes eles não querem parar de beber, né?
e aí você tem um prejuízo ao tratar. Então, essas pessoas também têm um dano maior quando entram com tratamento. Então, é complicado isso, né? Doutora, nós estávamos no Rio Grande do Sul, agora vamos para outro rio. Agora é Rio de Janeiro, mas a cidade é Maricá, né? Quem representa é a Denise Maria de Souza. Dona Denise, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco, dona Denise. Ela tem artrite reumatoide, a pedido de sua médica, ela realizou um exame de tuberculose. O resultado foi positivo, né? Ela tem a possibilidade de desenvolver a tuberculose por já ter uma doença imuno? Pergunta a nossa amiga Denise, doutora. Olha, o que ela disse de positivo, eu não sei o que é, porque em adulto, o teste do Mantoux, que é o que ela fez, né, de 0 a 4, ele é negativo. Okay. Maior ou igual a 5, ele é positivo. Ela não fala quanto é o positivo. Não, aqui ela falou assim, tuberculose, acho que tuberculose, o resultado foi positivo, mas assim, entre parênteses, menos. Bom, você ajudou? Então, precisa ver quanto positivo, né? Volta a fazer pergunta, Denise, volta a fazer pergunta. E outra coisa, é um teste de alergia. Ela pode ter uma respostinha aí qualquer sem ser contaminada. Ok. Quem está mandando um abraço para toda a equipe aqui é o nosso amigo Luiz Henrique. Obrigado, Luiz Henrique, está dizendo, adorando o programa, não perde um. Frei, que bom revê-lo. Está mandando um abraço para toda a nossa equipe. Obrigado, Luiz Henrique, pelo teu carinho de sempre, viu? Deus abençoe você e sua preciosa e maravilhosa família. Que Deus abençoe. Doutora Marcela, que é lá do Espírito Santo. Obrigado, Marcela, pelo seu carinho. Por que pessoas que convivem com tuberculose na família, mesmo já estando vacinadas com a BCG, né, precisam repetir a dose? Pergunta ela. O que ela perguntou aqui, doutora? A Marcela. Por que as pessoas que convivem com tuberculose na família, mesmo estando vacinadas com BCG, precisam repetir a dose? Né? Olha, algum equívoco, porque você não precisa repetir a dose. Nunca se repete a vacina BCG. Okay. A vacina BCG é feita em bebês de 0 a 30 dias de vida e ela te protege contra a tuberculose grave, que são as tuberculoses pulmonares disseminadas, e contra a tuberculose que pega o cérebro. Okay. As outras tuberculoses, que é pulmonar, a BCG não está te protegendo efetivamente. E se você convive com alguém que tem tuberculose, não se repete vacina BCG. Essa eu vou responder eu, né? A nossa amiga Tereza, lá de Rondônia, está perguntando assim, quero saber se a pneumonia mal curada evolui para a tuberculose. Obrigado, Tereza, pelo seu carinho, mas a resposta é não. Você aprendeu, né, Frei? A resposta é não, porque são vírus diferentes, bactérias diferentes, realidades diferentes. Acertei? Isso, acertou. Estou aprendendo aqui com Vida e Saúde, gente. Eu vou ter que chamar mais um intervalo, na sequência temos muito mais informações para você aqui no Vida e Saúde. Ele volta rápido, ele é seu, só para você. É muito importante que o tratamento da tuberculose seja feito corretamente, tá? A tuberculose deve ser tratada por no mínimo 6 meses. O tratamento é diário, são comprimidos e você precisa tomar todos os comprimidos todos os dias. Não pode ser interrompido o tratamento antes do término, mesmo que tenha uma melhora inicial, que isso deve acontecer, a febre vai passar, a tosse vai melhorar, rapidamente o paciente tem uma melhora, mas ele precisa concluir o tempo correto de tratamento e o profissional da saúde, o médico, vai dar alta por cura, vai checar se todos os exames estão corretos e aí sim ele pode ter alta. Não pode interromper antes desse momento, porque a tuberculose, apesar dela ter a melhora inicial, ela pode voltar, ela pode recidivar se a paciente abandonar o tratamento.